Boa tarde a todos. Meu nome é Lorena Carvalho, sou estudante de licenciatura em Química no IFSP, Campus Sertãozinho. Meu projeto é sobre as atividades experimentais no livro didático, uma análise das abordagens experimentais em ciências da natureza, orientada pelo Ailson. O livro didático é um dos recursos mais usados na educação básica, além de ser fundamental para o professor e estudante, na qual vamos ter acesso ao conhecimento, que por vezes é inacessível. Os livros da área de ciência da natureza, eles devem proporcionar e articular os assuntos abordados, com textos, ilustrações, informações atualizadas, linguagem adequada e atividades experimentais de fácil realização, com materiais acessíveis. Essas atividades, elas buscam reduzir a dificuldade de aprendizagem e a melhor compreensão do conteúdo pelo aluno. Elas são divididas em 3: demonstração, verificação e investigação. O que são cada uma delas? A atividade de demonstração é aquela em que o professor expõe o experimento diante da sala, em que os alunos têm o poder apenas de observar, na qual ele fica instigado pelo que está sendo apresentado pelo professor e acaba tendo maior interesse pelo que vai ser abordado durante a aula. Já a atividade de verificação, ela possui um roteiro definido, assim como a de demonstração. Porém, o aluno tem ali o poder apenas de comprovar as leis e teoria física que ele já sabe. A atividade de investigação é aquela sem roteiro, em que o aluno ele busca propor hipóteses e responder os porquê que está sendo apresentado diante daquele experimento, na qual ele procura fazer pesquisas à base de dados ou através dos conhecimentos que ele obteve durante a aula. Os materiais e métodos utilizados nesse projeto foram divididos em 4 etapas. A etapa 1 foi a revisão bibliográfica, onde abordou as atividades experimentais em ciências da natureza e o edital do PNLD. Foram analisados através das bases de dados, do Cielo e do Google Acadêmico. A etapa 2 foi a seleção dos livros didáticos. Em meio à calamidade pública que estamos passando, foram analisados os livros digitais, porque não teve como a possibilidade de estar indo nas escolas resgatar esses livros de forma presencial. Então foram analisadas 2 obras, um de física e um de química. Na etapa 3 foi a catalogação das atividades experimentais. Os livros didáticos eles foram analisados, escaneados e após tudo isso foram catalogados dentro dessa tabela, em qual obteve o experimento e a descrição desse experimento. O código das obras foram feitos da seguinte forma: F1, livro de física, e Q1, livro de química. Na etapa 4, foram feitas a análise dessa descrição das atividades experimentais, quanto ao local em que era proposta, se era de laboratório, campo, casa ou cidade, quanto ao material, o tipo de material que seria utilizado. Seria de laboratório, reciclado, de baixo custo, e quanto à ênfase também, que seria quantitativo, qualitativo ou quantitativo e qualitativo. E diante da natureza das atividades, que teve maior foco, seria saber se seria uma atividade de demonstração, observação ou investigação. Os resultados obtidos foram que as atividades dos livros de químicas têm uma maior possibilidade de serem reproduzidas em casa. Quanto de livro de física, em muitos casos é necessário equipamentos específicos. Porém, esses livros, eles apresentavam as adaptações necessárias, onde foram fácil a realização deles dentro da sala de aula. No que se refere ao local, entre as 17 atividades analisadas, apenas uma era de campo. As outras 16 podem ser realizadas em laboratório quanto em sala de aula. Esse resultado demonstra uma coerência entre os livros didáticos e as escolas públicas, pois sabemos que muitas escolas não têm a estrutura necessária e não possuem laboratórios para a realização dessas atividades. Quanto à natureza dessas atividades, uma delas é de observação e 16 é de verificação, e nenhuma delas foram de investigação. A conclusão em que chegamos é que os livros é um meio de colaboração ao ensino, onde pode trazer atividades experimentais para facilitar a compreensão das atividades apresentadas no livro, porém, muitas vezes sendo utilizado apenas para confirmar conceitos, como as atividades de verificação. Elas buscam que o aluno apenas comprove leis físicas ou teorias ali, e isso ocorre um empobrecimento na aprendizagem do aluno. Contudo, esses experimentos podem ser reelaborados ou adaptados com um caráter investigativo, dando mobilidade ao professor de trabalhar com as atividades de diversas formas. Isso faz com que o aluno tenha uma aprendizagem significativa, em que ele consiga relacionar o que ele aprendeu com o cotidiano em que ele está inserido. Essas foram as referências utilizadas diante desse trabalho. E gostaria de fazer agradecimento ao 11º Congresso de Inovação de Ciência e Tecnologia do IFSP, por dar a oportunidade de estar apresentando, e
Campo Sertãozinho e a orientadora Ailson. Muito obrigada!